Live streaming is on. Já foi. Certo. Então, estamos aqui na parte 3 do Cinema Correria. A gente já está caminhando para o final. Falar um pouco sobre as minhas indicações. Eu vou indicar 2 produtos, assim. Um que não, né, que foge um pouco também desse enquadramento de cinema, porque é uma websérie, mas acho que tem tudo a ver com a última fala da Joelma, essa questão da virtualidade, que é uma websérie que eu estou produzindo, que se chama Corra para o Mato. Também retomar um pouco essa questão do território, porque conforme a gente vai se aproximando, ou se você né, das classes populares, mas assim, por exemplo, eu me considero da classe popular, mas de um contexto muito específico, que é um subúrbio da Zona Oeste do Rio de Janeiro, de uma capital, né, uma megalópole, então os meus acessos, enquanto margens, são totalmente diferentes das margens da Amazônia, da questão que a gente trabalha o conceito de margens, que a gente tem trabalhado também, tentando conceituar a margem, né? Como as periferias, e existe essa conexão entre as periferias, cada uma com as suas características. A gente se une por nossas potencialidades e desafios, e a gente pode considerar a região norte uma periferia, a região nordeste uma periferia, o conceito mais clássico de periferia urbana, né, em relação ao centro, mas também comunidades quilombolas, indígenas, tradicionais, também como periferias. Então, quando eu começo a fazer Corra para o Mato, eu começo a pensar muito, a refletir muito sobre a questão da terra e por estar andando pelas margens agora, por margens que eu não conheço, né, os interiores, o campo especificamente e as aldeias. Então, e também queria citar aqui uma referência, um livro do mestre Joelson chamado Por Terra e Território, um livro da Teia dos Povos, dessa organização que surge do MST, mas em rede, né, uma teia. Então, vem com lideranças do MST, mas já num encontro com os povos originários. Então, eles trazem essa questão de terra e território como a maior riqueza do Brasil e o núcleo de exploração. Então, a nossa dominação, quando a gente pensa, somos periféricos, estamos na periferia, a nossa dominação, ela se dá principalmente pelo acesso à terra e ao território. Então, quando a gente consegue construir territórios autônomos, fazer retomada, todas essas questões, isso transforma a gente também em pessoas mais autônomas. Por que eu estou falando isso? Porque as minhas últimas produções, elas têm muito a ver com a questão ambiental. Sempre tiveram. Da minha primeira produção, que foi o Triste Bahia, que discutiu os embrólios da despoluição da Baía de Guanabara, até o que eu tenho feito agora mais recentemente, que é a cobertura de eventos comunitários dentro de aldeias, tem a ver com essa questão do meio ambiente. Então, essa websérie, Corra para o Mato, ela traz essa questão que eu penso, né, de que o êxodo urbano, de certa forma, ele é uma estratégia de luta também, de resistência e de possibilidades de bem viver, assim, porque as cidades estão cada vez mais assim, caóticas mesmo, né? A gente está vivendo uma crise estrutural do capitalismo. E então eu indico esse curta, que é o Corra para o Mato, que é uma websérie, mas ele tem formato de filme, de curta-metragem. São pequenos documentários de 5 minutos que trazem essa discussão, que eu acho que é muito contemporânea, inclusive dentro dessa questão da decolonialidade, né, de como a gente começar a pensar autonomia, autogestão, autossustentabilidade, gestão de recursos hídricos, segurança alimentar e soberania alimentar, todas essas questões que são essenciais para a vida mesmo, né, para a manutenção da vida. Então, eu queria indicar esse curta e um outro que é um curta da galera do Lata Doida, que o Saulo faz parte, pena que ele não está mais aqui para ouvir, mas que... agora eu fiquei com medo de não estar mas acho que tá, né? E esse curta que se chama Chapeuzinho Verde na Mata Atlântica, que também traz muito essa questão do território. Foi filmado na Zona Oeste, lá no parque, na Reserva do Barata, não lembro agora o nome, mas é Reserva do Barata, que é ali em Realengo, que é tipo os últimos espaços, né, de Mata Atlântica que a gente tem na Zona Oeste. Então, queria trazer essa questão de que o cinema, como um instrumento, como ferramenta de luta social,
E até mesmo quando ele não está tão ancorado nisso conscientemente, ele movimenta muitas estruturas. A produção cultural, ela movimenta estruturas políticas e sociais para além da questão cultural propriamente dita, né? Porque quando a gente realiza um filme, a gente realiza um cineclube, a gente precisa de uma autorização para estar na praça, ou a gente precisa de uma manutenção no espaço público para a gente estar ali, ou a gente gera uma sensação de segurança por ter pessoas naquele lugar dentro da nossa produção cultural, né? Então isso, sei lá, na nossa área de criminalidade, isso inibe assaltos, né? Tipo, o viaduto de Realengo é um exemplo incrível disso, de como uma área que é considerada muito perigosa se transformou a partir da ocupação do espaço. Então, assim, a gente pode pensar que o cinema, ele não está relacionado, a arte no geral, né? Que ele está um pouco separado das outras questões sociais, mas na Alô? verdade tá... Oi? Caí? Estão me ouvindo? A Gisele caiu ou fui eu? Eu tô ouvindo a Gisele. Acho que foi Eu tô você, te Paula. ouvindo, Paula. Eu não tô ouvindo ninguém. Ah, aquele problema do áudio. Amiga, problema do áudio. Esse aplicativo, ele dá problema de áudio. Bug do áudio. Enfim, era isso que eu queria falar. Dei as minhas 2 indicações. Agora a gente pode ouvir um pouco o Bruno, para a gente ir finalizando. Assim, eu só mesmo queria agradecer eterna. Ai, meu Deus. Ai, acho que ainda estão ao vivo ainda. Eu queria agradecer eternamente gratidão, assim, a convite da Gi para estar aqui. Eu acho que é uma noite de muito aprendizado para pensar, conjecturar, enfim, essa possibilidade, né, do cinema correria. Eu fiquei encantado, assim, com as experiências plurais, né, de cinema correria. Foram, assim, experiências únicas. Fiquei arrepiado com, né, o relato da Joelma, relato da Gi também falando sobre o seu filme e como que isso é muito plural, assim. Às vezes a gente pensa assim, tô fazendo cinema correria e tô aqui. Mas a gente vê cada relato lindo, assim, e como que essas pessoas conseguem driblar o sistema, conseguem pegar essas referências hegemônicas em termos de linguagem, em termos de equipamento, e forjam outras linguagens, e formam outras narrativas, e formam outras histórias que às vezes que não são histórias hegemônicas, que não são narrativas hegemônicas, que não são linguagens hegemônicas. E que estão produzindo suas coisas sem necessariamente tá querendo tá em diálogo assim, sabe, com esse esse cinema hegemônico, né, esse oceante alguma coisa. E teve uma coisa que a Jo falou, né, sobre a questão que ela estava falando, né, dos espaços, né, dela de formação, e eu fiquei pensando muito, né, no cinema de correria também, que quando a gente falamos de afeto no cinema correria, a gente também fala dessas formações afetivas, né? Porque para mim o cinema correria ele também não está associado, não é só apenas a realização ou sua produção, mas também construir espaços de afetividade, porque eu acho que esse é o motor também, é um dos motores, construir espaços aonde que você possa estar ali roteirizando, mas você possa ter um grupo de discussão, aonde você possa ter essa sensibilidade, nesse espaço de discussões, né? Então, por isso que a Gisele fala muito dessa questão da produção, de você produzir e como diz a Bell Hooks, né, você, ao mesmo tempo que a gente está produzindo filmes, ao mesmo tempo que a gente está roteirizando, está no espaço de decisões, a gente também está teorizando sobre a nossa própria narrativa, né? A gente também está produzindo conhecimento através do cinema, através de áudio, através de imagens. Então, para mim, o cinema corrida também é uma produção de conhecimento, a produção de novas narrativas. Então, assim, é muita coisa que eu queria falar, mas sei que o tempo é muito curto. Então, é eterna gratidão pelos aprendizados, que foram infinitos. Assim, saí com muitas fagulhas, né, na mente, vontade de conhecer cada vez mais outras narrativas
que possam também dialogar com o Cinema Correria. E é isso, gente. Obrigado. Obrigada, Bruno. Espero que a gente se conheça em breve. Aí, quando eu tiver menos em movimento, tiver mais na Zona Oeste, vai ser um encontro máximo também. E eu sempre falo isso, assim, que os maiores resultados, assim, do Zona de Cinema são as amizades, sabe? E as pessoas falam, mas amizade? Eu não tô aqui para fazer evento, para ficar criando amigo. Mas, tipo, cara, é muito mais do que, tipo, sabe, um papinho, assim. São pessoas que estão na mesma consonância que você, sabe? São amizades profundas, que mexem estruturas. Então, para mim, essa rede afetiva, assim, sempre é a melhor recompensa, sabe? Dos produtos, assim, das produções. Então, queria agradecer muito a essa rede, para quem está vendo agora, para quem vai ver na posteridade. Esse esforço nosso, assim, de tentar conceituar a nossa própria produção. Então, fica meu muito obrigada, até logo. Acho que em breve eu quero muito, assim, ainda esse ano, fazer uma produção escrita desse encontro, não sei como, não sei se livro, não sei se capítulo, não sei se revista, não sei se blog, mas a gente vai conversando também enquanto coautores dessa história. E é isso, muito obrigada a todos que estão assistindo, que estão participando. Valeu! Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a Obrigada. próxima. Tem que ter uma próxima. Tchau. Sim. Vou aqui encerrar, então, a transmissão ao vivo e até lá. Até já.